Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta quinta-feira, 18 de setembro. Em 1977, depois de 13 anos, exilado no Uruguai, fugiu do Brasil em 64, dizem que com um uniforme de soldado da Brigada Militar, atravessou a fronteira seca para o Uruguai, Leonel de Moura Brizola. Se estabeleceu lá, tinha terras lá, e em 18 de setembro de 1977, o governo uruguaio, alegando que ele estava se imiscuindo em assuntos políticos do Brasil e do Uruguai, expulsou de lá. Ele e a mulher dele voaram para Buenos Aires e de lá para Nova York. Dizem que foi uma operação do governo do Jimmy Carter, com auxílio da CIA. Não sei se isso aí é fantasia ou não. O fato é que foi recebido nos Estados Unidos, ficaram no Hotel Roosevelt, receberam um visto de 6 meses, depois foram para Lisboa, até que veio a anistia no Brasil. Brizola era considerado mais perigoso que o João Goulart, que foi derrubado. Era considerado a causa de tudo, do 31 de março de 64. Foi anistiado, assim mesmo, foi anistiado, e voltou para o Brasil. Interessante que quando ele voltou para o Brasil, emprestaram para ele uma casa lá em Santa Teresa e eu fui entrevistá-lo. E nessa entrevista, foi em 1980, talvez, 81, eu perguntei para ele a pergunta que tinha que ser feita, né? Consta que o senhor recebeu um dinheiro, $100 mil, se não me engano, ou mais do que isso, do Fidel Castro, para entregar ao coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, que tinha uma guerrilha no oeste do Paraná, na fronteira com a Argentina. E o dinheiro não chegou ao coronel Jefferson, teria chegado à sua propriedade, ao seu arrozal no Uruguai. O que o senhor tem a dizer? E Brizola me respondeu: o que é anistia se não esquecimento, companheiro? Vamos esquecer o passado e construir o futuro, um futuro de democracia. Uma lição bem oportuna. Quando eu saí, ele me pediu que desse um recado para o presidente Figueiredo, que queria falar com Figueiredo. Figueiredo recebeu. O recado era: diga para o presidente Figueiredo que ele segura os extremistas dele, eu seguro os meus, e nós vamos construir juntos a democracia. Lições de um político que viveu bastante. Depois ele percebeu que o seu PTB não existia mais, estava com a Ivete Vargas, e ele mesmo fundou o PDT. Um dos primeiros filiados que ele convidou foi o Carlos Lupe, que fornecia os jornais de Porto Alegre para ele, na banca da esquina do Hotel Everest, onde ele ficara hospedado. Histórias do Brasil contemporâneo. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos aos assuntos de hoje. Bom, quando deu na véspera aquela emenda constitucional da blindagem de deputados e senadores, com 353 votos favoráveis, eu comentei com vocês que seria uma indicação para passar a anistia. Pois também ontem à noite passou a urgência para o projeto de anistia por 311 votos, contra foram 163, e com 7 abstenções. Vejam só, imediatamente, hoje, a surpresa, né? Os amigos me disseram: meu Deus, o relator é o Paulinho da Força Sindical, do Solidariedade, não vai ter anistia. E o Paulinho já deu uma declaração, antes mesmo de começar o relatório, ele já finalizou o relatório, diz que anistia ampla, geral e irrestrita é impossível.
Gente, de 1979, eu participei, no tempo que estava com Figueiredo, foi ampla, geral e restrita para crimes de sangue, de assassinatos, de sequestros, de tortura, de assaltos a banco. Que mais? Para tudo. Serviu para tudo. E para os dois lados. Né? Porque, como se sabe, havia uma guerra revolucionária interna, que é uma guerra sem regras de convenções internacionais, e o Brasil seguiu, as Forças Armadas brasileiras seguiram o caminho das Forças Armadas francesas na Argélia. Bom, está valendo tudo para ganhar essa luta, mesmo fora da Constituição. E aí fizeram a anistia que tocasse os dois lados. Os que investigaram e prenderam, né, fora da Constituição. Né? Foi o erro de Bolsonaro, que ficou dentro da Constituição, enquanto o outro lado saía da Constituição, não respeitava a Constituição, ele acabou se dando mal. Mas, enfim. E agora eu vejo aqui o vice-presidente da República contrariando a Constituição e a democracia, diz que o judiciário tem a última palavra em anistia. Não, todo mundo sabe, ministro Fux, inclusive falou nisso, ministro Marco Aurélio também, a última palavra sempre é do Congresso Nacional, que é o poder mais poderoso, porque é democracia, força do povo. O povo transfere essa força para os seus representantes através do voto. O Congresso Nacional tem um voto para representar o povo, está na Constituição, ele está em primeiro lugar entre os poderes, está em segundo lugar o presidente da República, que é o mais votado de todos. Tem esse poder. E como o Congresso tem o poder de vetar o presidente da República, o mais votado de todos, se pode o mais, pode o menos. Um veto do Supremo pode ser derrubado também. Isso é democracia. Aliás, o presidente da República, abrindo mão, né, da possibilidade de posar como grande estadista, benfeitor, já avisou que vai vetar a anistia. Bom, e aí e o ministro Dino, vocês lembram do voto dele na semana passada, naquela condenação do 7? Não tinha nada a ver, não estava em jogo isso, ninguém falava de anistia, não estava nos autos, não estava, mas ele avisou, olha, anistia não pode essa anistia. O Supremo já se manifestou que não está suscetível de anistia crime contra a democracia, contra o Estado democrático de direito. O Supremo está acima da Constituição? Não vou nem responder. Né? Só vou ler a Constituição, que é clara, como disse o doutor Ulisses. Todo mundo que sabe ler pode ler a Constituição e entende o que está escrito aqui. Artigo 5º são direitos individuais, direitos e deveres, né? E é uma cláusula pétrea. Aí no inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Agora vem os crimes que não são suscetíveis de anistia: prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Não está entre os crimes hediondos aqueles crimes pelos quais essa gente está sendo condenada. Não. Bom, eu falei de Lula, né? Ele, se vai vetar, vai passar o vexame do veto ser derrubado. Aí vai para o Supremo, aí vamos ver o que vai acontecer. O Lula está indo a Nova York para a Assembleia Geral da ONU, que começa dia 22, mas a primeira-dama já está lá. Antecipou-se em 3 dias. Eu estou vendo aqui a programação dela hoje. Transversalização da conexão de gênero-clima. Eu não sei o que é isso, você sabe?
seja lá o que for. E também diz que, talvez amanhã seja isso, é uma reunião sobre a causa palestina. Ainda bem que ela é socióloga, porque ela deve conhecer tudo o que aconteceu nos acordos de Oslo em 1993, né? Em que Yasser Arafat e Menachem Begin, Yasser Arafat pela Organização da Libertação da Palestina, e era líder da Al-Fatah também, que era o braço armado, assinaram acordos que foram confirmados em Camp David, lá nos Estados Unidos, perante o presidente dos Estados Unidos. Acordo igual ao que fora firmado com o Anwar el-Sadat, do Egito, 1 ano ou 2 anos antes, também em Camp David, reconhecendo o Estado de Israel. A Organização para a Libertação da Palestina reconhece o Estado de Israel. E começa uma transição para o Estado da Palestina, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Deu prêmio Nobel para o Menachem Begin e para o Yasser Arafat, que está aí numa foto que eu estou com ele em 1996, ele prêmio Nobel da Paz, por causa disso. E vejam só, vocês lembram? Todos eles foram assassinados. O Anwar el-Sadat foi assassinado numa parada militar. Os que estavam desfilando estavam municiados. O Menachem Begin recebeu uma facada. E o Yasser Arafat foi para Paris para se tratar, mas dizem que era daqueles venenos que não deixam rastro. E aí o Hamas tomou conta de Gaza, tirou a OLP, implantou uma ditadura sobre os palestinos e usou os palestinos como reféns permanentes, como blindagem. Sempre lançou foguetes contra Israel de dentro de hospitais, de escolas, tinha as reservas de munição até em lugares da ONU, né? Então, a primeira-dama sabe muito bem disso, porque ela é socióloga, sabe que quem quer eliminar Israel, não existiu o Estado de Israel, é o islamismo extremo, que foi que promoveu esses assassinatos e promove a ditadura como existe no Irã, né? Sob a égide do Irã, que tem o Hezbollah, como tinha antes os xiitas. Eu estava lá, em 82, no tempo dos xiitas, né? Lá no Líbano. E então, sabe muito bem, quem quer eliminar Israel é que não quer paz, não quer o Estado palestino. Não é Israel. O Hamas é o islamismo extremado, que atrapalhou a Síria, atrapalha o Líbano, e recebe todo o apoio do Irã, assim como os Houthis. Essa é a questão. Mas claro que a